A paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos já estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. Vamos falar de cura esta noite. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, me deu para estar trazendo à sua igreja. Capítulo 14. Glórias a Deus. Toda cura, ela requer algum tipo de esforço daquele que está a procurando. E quando a pessoa ela busca, quando a pessoa ela bate ali na porta, a própria palavra de Deus ela nos garante que nós achamos, a porta se abre, e assim também é em nossa vida espiritual. Amém? O título diz cura do hidrópico. Vou falar um pouco sobre o que é esta doença também. Vamos ler até o versículo 6. Diz assim: aconteceu no sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, um jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, glorioso, digno de honra e de glória, Senhor, venha falar neste momento aos corações. Senhor, assim como o teu filho, aqui, Senhor, neste relato, ele curou esta pessoa. Que esta noite que o Senhor venha trazer cura, venha despedir, Senhor, pessoas aqui transformadas, em nome do teu Filho Jesus. Que a tua palavra que tem o poder, Senhor, de redarguir, de corrigir, de ensinar, de repreender, Senhor, de trazer para o homem de bem uma conduta sã, santificada na tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, venha falar com a tua igreja, Senhor. Venha falar no oculto. Venha soltar e quebrantar os corações aqui esta noite, manifestando a tua virtude, o teu poder, a tua glória, a tua cura, a tua libertação, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que rouba a tua palavra, venha cair por terra. Que toda desatenção, Senhor, venha ser repreendida. Que tudo, Senhor, que venha tirar, Senhor, a atenção da tua igreja, Senhor, venha ser selado agora, Pai. Ó Deus amado, e que a tua palavra, ela produza o resultado ao qual será enviada aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentarem. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus era ali tido como profeta naqueles tempos. Um homem que fazia curas, que era muito buscado de muitos,
que necessitavam. E não somente daqueles que necessitavam, mas muitos estavam ali por curiosidade. E hoje em dia muitos buscam ali, muitas das vezes, irem a determinado lugar por curiosidade. Muitos buscando a bênção e não o abençoador. Muitos tentando, muitas das vezes, fazer como aquele homem lá de Atos dos Apóstolos, que tentou ali pagar aos próprios apóstolos para ter ali a mesma virtude, o mesmo poder de Deus que era manifestado através das suas vidas. E ali o mesmo foi repetido, foi corrigido, e no fim ele alcançou a sua salvação. Muitos, infelizmente, irmãos, estão indo por caminhos tortuosos, por caminhos que não estão de acordo com a vontade de Deus, e assim acabam adquirindo muitas coisas ruins por aquilo que eles próprios plantaram. Estão colhendo coisas, sementes malignas que foram plantadas no passado. E como eu costumo dizer, nós temos a oportunidade de escolhermos o que queremos plantar, mas não temos a oportunidade de escolhermos o que iremos colher depois de termos plantado. Porque aquilo que o homem plantar, isso é o que ele irá colher. E nós devemos sempre buscar plantar coisas boas diante do reino de Deus. Vemos aqui uma cura na casa de um dos principais dos fariseus. E ali não estava apenas o principal dos fariseus, estavam outros fariseus observando o que iria acontecer ali naquele repartir do pão, aonde Jesus estava ali para se alimentar juntamente com alguns discípulos. Então os curiosos estavam ali para ver o que Jesus iria fazer, porque aonde Jesus ia acontecia alguma coisa, aonde Jesus entrava tinha que haver alguma mudança. E ali naquele dia era um dia especial para este homem, que não se sabe, aqui não se diz mais acerca dele, mas relata que ele era um homem doente, uma doença que foi adquirida, porque quando você pesquisa sobre esta enfermidade, você vai ver que esta enfermidade é uma enfermidade que ela é adquirida com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Quando uma pessoa ela tem algum tipo de enfermidade ali já genética em seu fígado, ou quando a pessoa ela faz o uso de muita bebida alcoólica. Então, aqui nós vemos que esse hidrópico, que nós podemos nos dias de hoje também chamar como barriga d'água. Uma pessoa que adquiriu esta enfermidade, não se sabe porquê, não se sabe por onde, mas que estava ali naquele momento, um momento que seria único em sua vida para ser curado. Essa enfermidade ela tem alguns sintomas, e eu trouxe aqui alguns sintomas que
quando a pessoa está no início desta enfermidade ou ali já bem avançado, ela passa a sentir esses sintomas, que é o ganho injustificado de peso, inchaço pelo corpo, crescimento da barriga e da cintura, dor abdominal, náuseas, dificuldades para respirar. Então este homem estava sentindo todos esses sintomas, não se sabe quanto tempo, mas poderia já estar em uma categoria muito avançada. Não se sabe também se ele era amigo de um dos fariseus ou soube que Jesus iria ali, e ali ele foi buscando ali a sua cura. Talvez como a mulher do fluxo de sangue já deveria ter buscado a medicina, já poderia ter gastado ali tudo que ele tinha para alcançar esta cura, e não a alcançou. Mas quando, irmãos, muitas das vezes a medicina, ela dá um diagnóstico que ali traz, muitas das vezes, um susto para aquele paciente, como se a pessoa não tivesse mais jeito, não tivesse mais cura, não tivesse mais nenhum tipo de coisa que poderia se fazer para alcançar a cura daquele paciente. Nós sabemos, pela palavra de Deus, pelo maior tesouro, como foi lido aqui no Provérbios 2, que nós podemos buscar, que existe um que tem o poder para curar, para repreender, para transformar, para libertar a vida daquele ao qual somente Ele pode chegar e dizer: o que queres que eu te faça? Como assim ele fez com aqueles dois cegos de Jericó? Porque somente um homem ali poderia chegar nele e falar: o que queres que eu te faça? Somente Jesus. Porque Jesus, conhecendo o coração daquele homem, sabia o que ele mais alcançava, o que ele mais almejava, e era a sua cura, que era aquela libertação ali no seu interior. Nós vemos aqui Jesus, antes mesmo dele dar esta cura, perguntar: é lícito que se cure no sábado? Porque Jesus anteriormente já tinha sido repreendido ali pelos fariseus por ter curado no sábado, e ele próprio se fez o Senhor do sábado, porque não é aquilo que muitas das vezes o homem ele tem por uma convicção daquilo que ele adquiriu, que poderá estar correto diante de Deus. Mas quando nós buscamos alcançar sempre o discernimento espiritual que somente Deus Ele pode nos dar, de acordo com 1 Coríntios 2,14, que diz que somente aquele que é espiritual consegue discernir as coisas do Espírito. Somente desta maneira nós conseguimos entender o porquê que Jesus
ele não deixava de curar nos sábados. Porque aqui no versículo 5 ele vai dizer: será que se no dia de sábado alguém perder um boi ali em um poço, alguém perder algum tipo de animal, porque isso acontecia? Os fariseus eram hipócritas que faziam essas coisas. Eles não poderiam perder nada. E Jesus estava dando um exemplo daquilo que eles faziam, daquilo que eles cometiam. Jesus não podia curar no sábado, mas se algum dos fariseus tivesse algum tipo de prejuízo, então eles iriam ali e poderiam fazer o que quisessem. E um relato, os fariseus interrogaram Jesus até porque os discípulos de Jesus estavam ali colhendo milhos no sábado para comer. Então, quando nós vemos a hipocrisia de um povo que não tinha nenhum bom senso, não tinha misericórdia, não tinha compaixão daqueles que estavam ali precisando de uma cura, de uma libertação, de algo que eles muitas das vezes poderiam até fazer, como Jesus, ali no capítulo 23 de Mateus, ele solta ali o chicote dos fariseus e fala: olha, vocês esquecem a viúva, vocês esquecem os órfãos. Tanto no versículo 23 ele vai falar: olha, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo de tudo aquilo que vocês colhem, mas se esquecem do principal, que é o amor. Se esquecem daquilo que mais eles poderiam fazer para o próximo. E nós não podemos, irmãos, nunca fazermos de acordo com o que esses fariseus eles faziam em seus tempos, porque nos nossos dias também existem fariseus, não fariseus como eram os israelitas ali, denominados fariseus, um grupo religioso, como tinha os saduceus, como tinha outros grupos religiosos da época. Mas hoje em dia existem pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento e de conduta, não estão de acordo com a palavra de Deus. E o que os fariseus eles mais buscavam? Buscavam os seus próprios benefícios, para os seus próprios ventres. E a palavra de Deus, ela fala algumas vezes sobre o ventre. Não o ventre físico, mas o ego que muitas das vezes o homem carrega dentro de si. E nós vemos ali um relato em Romanos, por Paulo, no capítulo 16, versículo 17, onde ele diz: vos rogo, irmãos, que noteis os que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que apresentastes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seus ventres. E com suaves palavras e bajulações enganam o coração dos simples. Quem são esses simples que a palavra de Deus ela relata aqui? São os incultos, aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra. São levados por ventos de doutrinas, por doutrinas de homens. Não adquiriram ali o pleno conhecimento da palavra. Então a palavra de Deus fala: olha, tem cuidado daqueles
que buscam benefícios apenas para si próprio. Ou seja, como o relato de Filipenses 3,19, onde ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão de si mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eu costumo sempre trazer, irmãos, exemplos de coisas que eu vejo em determinados programas que se dizem evangélicos. Uma vez estava tendo ali culto ao vivo, aí saiu para o comercial ali daquele culto, e durante o comercial daquele culto, a pessoa, o repórter ali no estacionamento da igreja, aonde estava vendo o culto, estava ali falando: olha os carros que tem aqui, venha para cá, você também irá ganhar um carro desse, você também irá ter um carro desse, desviando, irmãos, o celestial para o terreno, desviando o que é eterno para o que é passageiro. Todas as coisas adquiridas por nós, irmãos, são consequências, como está ali relatado por Jesus Cristo no capítulo 6 de Mateus. Todas estas coisas lhe serão retribuídas, adquiridas, mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E nós não devemos, não podemos sermos levados por estas coisas. Muitos estão ali, como eu já trouxe exemplos aqui da teologia da confissão positiva, que se você pedir algo para Deus, Deus é obrigado a te dar. Irmãos, o que Deus ele veio nos dar foi a nossa salvação. E nós ainda iremos entrar neste tópico, que a salvação não é apenas para aqueles que são escolhidos, não. Jesus veio para todos, mas infelizmente todos não quiseram. Aleluia, Jesus! Quando nós vemos aqui, os fariseus, eles faziam distinção entre classes. Pessoas que tinham algum tipo de enfermidade não poderiam nem ficar mesmo dentro da cidade, como a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava longe da sua casa, longe da sua família, ali vivendo com outras mulheres que iam ali passar períodos de 7 dias, uma vez ao mês. E aquela mulher estava 12 anos isolada da sociedade. E o que os fariseus faziam? O que os religiosos da época faziam? Nada. Faziam sim, excluíam elas. E talvez este homem, que aqui foi curado por Jesus, poderia estar excluído. Poderia ser mais um excluído da sociedade. Mas naquele dia seria diferente. Talvez ele
tenha ouvido que Jesus ele está ali, como Jesus está aqui esta noite, e ele creu, porque é o principal que nós devemos ter em nosso coração, é crer, para que a fé dela seja ativada em nossa vida. Crer que pode ser libertado naquele momento, crer que pode ser curado naquele momento. Devemos crer. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação eterna. Quando nós confessamos o nosso Jesus, nós fizemos uma aliança, mas o nosso coração tem que continuar crendo, fortalecendo a nossa fé, porque quando nós não alimentamos a nossa fé ela vai se esfriando. É como uma fogueira que você tem que sempre colocar a lenha ali para ela não apagar. A nossa fé é dessa maneira. Nós não podemos deixar que ela se apague. Jesus sempre mostrou o principal de todas as coisas, que era o amor ao próximo. E não apenas o amor ao próximo, como era no Antigo Testamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele trouxe um novo mandamento: ame o teu próximo como eu vos amei. Ou seja, como que Jesus nos amou? Ele deu a sua própria vida por amor de cada um de nós. Jesus, em Marcos 12:28, em outro relato onde os escribas interrogavam acerca de algumas coisas que Jesus fazia, Jesus ele respondeu ali: qual é o principal dos mandamentos? Os fariseus perguntou a Jesus. E Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus ele resumiu todos os mandamentos, porque quando nós vem a palavra mandamento, nós lembramos logo dos 10 mandamentos. Mas os mandamentos de Deus, segundo a teologia, são mais de 600 mandamentos da lei mosaica. Então, quando alguns profetas eles relatam que era praticamente impossível se cumprir integramente os mandamentos da lei de Deus, era algo que era verdadeiro, irmãos. Porque senão Jesus não seria o único a vir a este mundo, viver 33 anos e morrer sem nenhum pecado. Porque Ele cumpriu os mandamentos. Ele conseguiu cumprir os mandamentos. O Filho de Deus, Ele fez o que homem nenhum conseguiu fazer. Então cada um de nós, irmãos, temos o maior exemplo, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. E nós temos, irmãos, que pôr em prática este amor. Não é apenas estudar o amor de Jesus Cristo, ouvir sobre o amor de Jesus Cristo, ver alguém praticando o amor de Jesus Cristo. Nós também temos que viver
viver este amor. Às vezes, coisas que vêm ali para, muitas das vezes, atrapalhar, mas isso é normal. Quantas coisas nós planejamos ali, fazemos o projeto, tudo certinho, quando está tudo encaminhado, quando nós iremos executar aquele projeto, ali algo acontece para atrapalhar. Também isso acontece quando na vida espiritual nós buscamos exercer este amor fraternal de Jesus Cristo. Coisas poderão vir para atrapalhar, para tirar o foco, mas nós devemos manter este foco neste amor de Jesus. Como o próprio João, na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 1, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, quando nós praticamos os mandamentos de Deus, nós estamos exercendo ali o amor fraternal. Porque ele diz aqui: aquele que é nascido de Deus, que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ele também ama o que é nascido de Deus. Ou seja, quem é nascido de Deus? O nosso irmão, aquele que aceitou também este Evangelho, que também aceitou a servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cada um de nós que tem este amor em nosso coração, devemos também exercer da mesma maneira que Jesus ele fez, dando aquilo que muitas das vezes requer algo de nós ao nosso próximo. Porque quando nós estamos exercendo isso ao nosso próximo, nós estamos fazendo-nos, quando isso é em oculto, nós estamos fazendo diretamente para Deus. A palavra de Deus diz que aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. A palavra de Deus, ela traz muitos relatos daquilo que nós podemos fazer, como a esmola, que Jesus Cristo ensina antes mesmo ali de começar a oração modelo, o Pai Nosso. Aquilo que a sua mão direita der, a esquerda não precisa saber. Então são coisas que nós podemos ali pincelar e ir encaixando. E nós iremos ali aos poucos montando um quebra-cabeça e vendo que todas essas coisas são para o nosso próprio benefício. Quando eu vejo uma oportunidade de poder ajudar alguém, eu também vejo uma oportunidade de também ser ajudado por Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não podemos, como tem até o ditado popular, cuspir para cima, senão aquele cuspe pode cair no nosso próprio rosto.
Então devemos todos os dias buscar de Deus este amor, aumentar a nossa fé em nosso coração. O amor de Deus, irmãos, ele continua vivo e ele é igual tanto para o salvo quanto para o não salvo. A única diferença é que existe uma barreira para o que está ainda perdido, que é o pecado. Mas o amor continua sendo o mesmo. Deus não deixou de amar o pecador. Deus não deixou de amar o perdido. O amor que nos constrange todos os dias. Se hoje este amor ele não te constrange mais, eu creio no meu coração que um dia ele te constrangeu. Aquele momento que você se sentiu a pessoa mais suja de todo mundo, mais pecadora de todo mundo, a pessoa mais impura de todas. Naquele momento, você sentiu que Deus não estava feliz com você. E Deus, ele continua buscando a sua alma, a sua vida, trazer de volta você, ovelha perdida, filho pródigo, de volta para a casa do Pai. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, e o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos, ou seja, não foi para os escolhidos, foi para todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós, mas para aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para ele vivemos, para ele fomos criados, para a sua glória, para o louvor do seu nome. E como nós glorificamos a Deus com os nossos corpos. Com os nossos corpos, nós glorificamos a Deus. Com aquilo que Deus nos deu, com o nosso fôlego, com a nossa alma, com o nosso espírito. Pois assim como Deus ele tem a natureza, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus nos fez também tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, quando nós olhamos para a dimensão de todas as coisas, nós vemos que Deus criou todas as coisas e permitiu que ali um anjo que vivia ali no santo dos santos juntamente com Deus, e ali se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus, querendo sentar no trono de Deus, e ali foi lançado por terra. Nós vemos que Deus permitiu que este anjo também se tornasse ali, futuramente, como o Apocalipse nos ensina, como uma trindade maligna. Mas nós servimos o Deus que fez todas as coisas. Como
Agostinho, ele diz, agora não me lembro se foi Agostinho ou aquele lá que era da Igreja Católica, me fugiu o nome agora, que se converteu ao cristianismo, Lutero. Ele diz que o diabo é até o diabo de Deus, porque foi Deus quem criou, não para a maldade, mas Ele nos fez livres para escolhermos. Será que Deus escolheu algum homem que assalta, que mata, para assaltar, para matar? Não, Deus permitiu que ele fosse formar-se no ventre da sua mãe para glorificá-lo, mas ele escolheu ir no caminho errado. Então nós vemos aqui o relato de um homem curado, aonde nós entramos no amor de Deus, mostrando que somente o amor, somente com amor, se pode haver a cura. Porque se Jesus não tivesse ali este amor com aquela pessoa, ele não seria curado. Em nossas vidas também, irmãos, nós devemos ter um amor em nosso coração para alcançarmos, muitas das vezes, a cura e a libertação de Deus. Não podemos achar que as coisas de Deus, elas são apenas coisas ali superficiais. Não. As coisas de Deus, elas são verdadeiras. Nós não podemos levar por outro lado. Amém? Se coloque de pé. Glórias a Deus. Tem um outro relato aqui que eu iria trazer aqui, que era sobre o fígado, porque é aonde ali, quando a pessoa começa a ter o inchaço, a primeira coisa que ataca, que se ataca ali é o fígado da pessoa. Na palavra de Deus nós vemos muitos relatos sobre o fígado, principalmente ali em Salmos, quando o Senhor ele fala que sonda os rins e o fígado do homem. Então ele troca, nós não vemos ali o relato do coração, eu não me recordo qual o Salmos, o capítulo e o versículo, mas essa palavra fígado no hebraico quer dizer algo muito forte nos dois sentidos, porque quer dizer pesado. Fígado no hebraico quer dizer pesado. Então é algo muito importante em nosso corpo. E quando alguém perde um fígado, ainda que ele viva ali durante muitos anos, aquilo irá lhe fazer falta. É como um membro de nossa igreja. Todos os órgãos, todos os membros têm uma função ali importante. E ainda que aquilo não nos mate, irá nos fazer falta. E você que está longe, que não está exercendo a função de um membro deste corpo, você faz muita
falta. Feche seus olhos. Pai, Senhor amado, ouvimos a Tua palavra aqui esta noite. Talvez não seja, Senhor, aquilo que cada um dos que estão aqui esta noite queria ouvir, mas foi o que o Senhor enviou. And only one word comes to mind. There's only